Bom dia, minha querida turma do quinto ano. Hoje, quarta-feira. Vamos pedir a Deus que abençoe mais este dia para nós aproveitarmos da melhor maneira possível. Hoje, começaremos o nosso dia, assistindo a videoaula de ciências, que hoje o nosso assunto nós vamos aprender, sobre ecossistemas, onde nós vamos falar, sobre o meio ambiente, sobre os seres vivos, seres não vivos. Vamos estar aí aprendendo hoje um pouquinho. Esse assunto está no livro de vocês de ciências, nas páginas 116, 117 e 118. Agora, sem demora, vamos abrir o livro nessas páginas e acompanhar a explicação da prova. Observem estes diferentes ambientes. Neles, podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, peixes, vegetais, não é isso? Aí nessa imagem. E de elementos não vivos, água, solo, luz, pedras, que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes, acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeiam. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Então, entre eles, os seres vivos e não vivos, eles mantêm, a relação, um dependendo do outro aí, para poder manter a vida. Vamos continuar aqui. Olha só, cada animal vegetal está adaptado ao seu habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em ambientes de desertos e que se adaptam às características do lugar. Com a escassez das chuvas, essas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso faz com que elas eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente. Então, elas garantem, a sua sobrevivência, o que? Armazenando a água que elas vão precisar. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar, de deserto, são exemplos de ecossistema. Em cada um deles, percebemos a presença de elementos físicos, o calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. Tudo vai estar equilibrando, adaptado, se adaptando a viver naquele lugar, naquele ambiente, com tudo que tem ali. Então, o que é habitat? É onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar. E ecossistema? É um conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. A ecologia é o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos, que são os vivos, e os fatores abióticos, os não vivos, do ambiente. Então, a ecologia vem para estudar os ecossistemas, que vai ser o conjunto formado pelos elementos vivos e não vivos. Componentes de um ecossistema. Um ecossistema se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos e os fatores abióticos. Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema, nós já vimos isso. Fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos, ou seja, os não vivos, a água, a luminosidade, a temperatura, as rochas, etc. Vamos ver aqui. Existem diferentes tipos de ecossistema, Vamos ver aqui o ecossistema aquático, Água. Como os recifes de coral são mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e à temperatura. Manguezal
O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância. Por quê? Porque é tido como um berçário natural, tanto para as espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele, que vão para ele. Olha o nome como fala, berçário, é onde eles vão se reproduzir, eles vão nascer, né? É no manguezal. O deserto. A característica principal de um deserto é o quê? Todo mundo sabe, é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas, ou seja, pouca água. Eles conseguem sobreviver com pouca água. Então, depois de nós vermos, né, conhecemos um pouquinho de cada um, né, desses diferentes ecossistemas, podemos perceber o quê? Que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos que se relacionam mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para o que? A existência da vida. Então, o deserto, que é um lugar que tem pouca água, não é isso? O manguezal, que é um berçário, e também nós temos o que? Os corais, os recifes, que tem o que? Bastante água. Então, são ecossistemas que os seres bióticos, né, que ali vivem, eles são adaptados àquele lugar para poderem sobreviver. Então, hoje era a explicação sobre o ecossistema é essa. Então, espero que vocês tenham entendido, compreendido aí o que a Pro explicou. Qualquer dúvida, chama a Pro para poder tirar essa dúvida. Não guardem a dúvida para vocês. Respondam a atividade com bastante atenção. Super beijo da Pro.